Abre a sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulos 17, versículos de 1 a 13. Depois na sua casa você pode ler o capítulo todinho, né? Essa é a história de um homem de oração. Hoje nós vamos falar sobre o poder através da oração. Poder através da oração. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Reis, capítulo 17, versículos de 1 a 13. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: saia daqui, vai para o leste e esconde-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá água do ribeiro, e eu ordenarei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Se retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Mas, passado alguns dias, esse ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Versículo 8. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: levante-se e vá a Serepta, que pertence a Sidom, e fique por ali. Ali ordenarei a uma viúva que dê de comida para você. Então ele se levantou e foi a Serepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias chamou-a e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém, ela lhe respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo, vá e faça o que eu disse, mas primeiro faça o pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Vamos parar por aqui. É interessante que nessa história, né, do profeta Elias, esse homem mostra que ele era um homem de oração, pois você pode ver que ele orou em alguns momentos, e mais para frente, ao decorrer desse livro, você vê que ele ora, né, buscando a face do Senhor. E quando eu olho para esse homem, eu olho e penso para esse momento que nós estamos vivendo, que é de crise. Muitas pessoas têm falado crise, e têm agonizado sobre isso, né? E é interessante que essa palavra, ela se encontra em vários âmbitos da nossa sociedade: na escola, na família, na política, na economia, na saúde, e em todos os lugares que nós podemos pensar. Mas pensa aqui comigo, né? Você acabou de ler comigo esse texto. Elias também estava passando por uma crise. Ele tinha acabado de falar que não ia mais chover. Naquele tempo havia crise também religiosa. O povo tinha abandonado o Senhor.
Os reis tinham abandonado o Senhor, os governantes tinham abandonado o Senhor, muitos dos profetas também tinham abandonado o Senhor. E aqui nós podemos ver que Elias também passa por uma crise. E na história do ser humano, você pode ver que a crise se encontra ali. E é nas crises que nós vemos o agir de Deus. É no deserto, é nas dificuldades que nós vemos o agir de Deus e nós queremos estar perto de Deus, porque quando tudo está bem, nós não queremos estar. Quando o calo aperta, nós corremos para o Senhor. E aqui nós vamos aprender hoje algumas lições, com Elias, sobre esse homem de oração. Nós temos que nos lembrar um pouquinho sobre a história de Israel. A história de Israel, ela também se encontra ali a história da monarquia, e por 120 anos houve um reinado de reis, que serviram o Senhor, também que abandonaram o Senhor. E ali nós vemos o reinado de Saul, de Davi, de Salomão, governando o povo do Senhor. 120 anos eles reinaram ali, e com a morte de Saul, Saul, isso mesmo, Davi veio assumir o trono, ele veio conduzir o povo. Ele conduz bem. Depois o seu filho, Salomão, e ele conduz também bem o povo do Senhor. Homens como nós, que também vacilaram na fé, mas que buscaram o Senhor, Davi e Salomão. E quando Salomão morre, as 12 tribos de Israel, 10 delas se rebelam contra esse reinado davídico, contra o trono de Davi ali. E depois do cativeiro do povo assírio, porque eles tinham desobedecido ao Senhor, eles estavam adorando outros deuses, eles estavam virando as costas para Deus. Deus traz a disciplina através desse povo. Depois disso, nós vemos que esse povo entra numa crise religiosa que se distancia do Senhor. Eles se tornam idólatras, eles se tornam apóstatas, eles se rebelam contra o Senhor de tal forma que eles começam a ver isso no reinado dos outros reis que vêm assumir o trono. Então, Jeroboão, ele reina por 20 anos, e esse foi o rei que incitou essa rebelião contra Salomão. Ele era rei de Efraim. Então, depois que ele levanta essa revolta, ele também se revolta contra Roboão, e ele pega essas 10 tribos de Israel e deixa de seguir ao Senhor, traz a idolatria do seu povo, e ele começa a destruir o reinado e a passar por várias crises a partir desse momento. Então, depois o seu filho Nadab, ele reina por 2 anos, e ele foi assassinado. Então começa a haver uma crise crescente aí, porque eles estavam virando as costas para o Senhor. Deus não queria isso. Deus queria um rei fiel, que guiasse o seu povo, que conduzisse o seu povo no caminho do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Então começa a haver destruição ali dentro do reinado. Depois Bassá, ele levanta ali também o seu reinado por 24 anos, ele era da tribo de Issacar. Mas o que ele faz? Ele mata toda a família de Jeroboão. Ele toma o trono e ele comete os mesmos pecados que Jeroboão. Parece que é uma crise de pecado que vai controlando os corações do ser humano. O filho dele, Elá, reina por 2 anos. Olha só, muito pequeno reinado, comparado a Saul, Davi e Salomão. 2 anos. Esse foi um rei também muito ruim, também foi assassinado. Zirim, nosso penúltimo rei, depois dessa sequência que até chegar a Acabe, ele reina por 7 dias. Ele reina por 7 dias, ele destrói a vida de Elá, mas ele também teve um reinado curto, ele toca fogo ali em tudo, ele se suicida, ele morre. Orim, ele vem reinando por 12 anos, ele é um comandante do exército, ele foi proclamado rei por Elá, que foi morto,
e ele estabelece esse reinado ali em Samaria, que era a capital de Israel na época. E por último, o seu filho Acabe, ele vem, nesse cenário que nós nos encontramos. Acabe, ele faz as mesmas coisas que os outros reis fizeram. E olha só, o seu reinado foi para frente, foi se levantando porque ele se casou com Jezabel. Jezabel era uma mulher idólatra, era uma mulher feiticeira, era uma assassina, uma perseguidora dos profetas de Deus. E ela adorava Baal. Olha só, e é nesse tempo de crise política, econômica, religiosa que se levanta esse homem de oração, que Deus promove. Quem era esse homem? Nós lemos aqui no versículo 1 que era Elias, o tesbita. Esse não é o sobrenome dele, era uma cidadezinha pequena, muito insignificante ali, e nós vemos que Deus, ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer, quando ele quer. Deus, ele pode usar você, ele pode usar a mim. Muitas vezes nós não vamos ser reconhecidos perante os maiorais, mas Deus, ele quer usar você, e ele estava usando a Elias, um homem desconhecido. Ninguém sabe de onde ele veio. Você pode olhar talvez a genealogia dele, você não vai saber muitas informações sobre ele, mas o que nós vemos na palavra de Deus é que ele era um homem corajoso, um homem de oração. E esse é o desafio. Ele quer nos desafiar a ser homens, a ser mulheres de oração. E Deus, ele levanta esse homem. Então, nós precisamos ser um povo comprometido com Deus através da oração. É isso que nós devemos aprender aqui. É isso que nós aprendemos. Nós devemos ser um povo comprometido com Deus através da oração, assim como Elias. Mas, olha só, antes de chegar nesse momento da oração, o que Elias foi fazer? Ele vai até a presença do rei Acabe, e ele traz uma palavra de juízo, ele traz uma palavra que vai contra as atitudes do rei. Ele fala: vocês não vão ter mais chuva, não vai ter mais nem orvalho no campo, vai ficar seco, tudo isso aqui. Ele vem com toda a autoridade espiritual, ele vem com uma intimidade, revelando a intimidade que ele tem com Deus. Ele estava pregando para o rei, mas antes disso ele recebeu a palavra do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o próprio Deus. E por que ele vai até Acabe? Porque Jezabel estava influenciando esse rei Acabe a adorar ao deus Baal. Esse Baal era reconhecido ali na época como o deus que mandava chuva, que trazia prosperidade para os agricultores, que traziam bênçãos sobremedidas àquele povo. Então o povo estava se esquecendo de Deus, que era Deus quem trazia a chuva, era Deus que abençoava o povo de Israel, era Deus que trazia o alimento, e eles estavam se esquecendo. É nesse momento que Deus levanta Elias, e Elias vai lá e fala: olha, Deus está trazendo juízo, Deus está trazendo a disciplina dele para o povo, porque vocês estão adorando esse Deus, você se casou com essa mulher má, você está sendo influenciado por ela. Então Deus traz esse juízo, e nós vemos aqui que mais vale estar na presença do Senhor como Elias do que de um falso Deus. O Deus de Israel, o eu sou, ele era dono de tudo, de todas as coisas, e eles precisavam reconhecer isso. Eles não estavam reconhecendo. É interessante que aqui nós não vemos a resposta que Elias era um homem de oração, mas em Tiago, nós estamos estudando Tiago capítulo 5, versículo 17, vai falar que Elias orou para não chover, e não choveu. É nesse texto que nós encontramos que ele era um homem de oração, assim também. É nesse texto que nós vemos que ele orou e a chuva voltou, depois de um longo período. Então nós vemos que ele era um homem que falava com Deus, era um homem de intimidade com Deus. E nós estamos aqui demonstramos isso. Olha só, Tiago capítulo 5, versículo 17 e 18. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva,
e a terra produziu o seu fruto, porque Deus tinha dado chuva e tinha abençoado aquela terra. Em Deuteronômio nós vemos que quando o povo deixa de andar com Deus, Deus amaldiçoava a terra. Deus não estava com o seu povo, e era isso que estava acontecendo. O povo estava abandonando o Senhor, estava virando as costas para o Senhor. Nós aprendemos aqui que nós devemos reconhecer a Deus através da nossa oração, devemos orar ao Rei dos Reis e devemos depender dele. Ele foi um homem relevante porque ele conhecia a Deus através das orações. A oração, ela traz aqui o agir de Deus. O agir de Deus. E nós, como igreja, nós temos um compromisso de orar. Nós temos a semana de oração, nós temos aqui o culto de oração, nós pregamos sobre oração, nós falamos que nós devemos ser homens e mulheres de oração, e nós precisamos ser e fazer isso. Muitas vezes nós vamos falhar, é claro, mas nós precisamos buscar o Senhor, não porque precisamos das bênçãos do Senhor, mas porque nós precisamos ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Douglas Gonçalves, ele diz que é assim que nós não devemos orar como escravos, procurando algo de Deus, mas nós devemos orar como filhos de Deus, porque nós temos livre acesso aos santos dos santos agora, nós estamos diante do Senhor, nós podemos falar com o Senhor, e nós podemos ter um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Era isso que Elias tinha. Então, a oração, o poder da oração não está em quem ora, mas está em quem ouve a oração. O poder da oração não está em quem ora, mas está em quem ouve a oração, que é o Deus Todo-Poderoso. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que nós precisamos ser comprometidos com Deus através da sua dependência. Nós dependemos de Deus, e Elias dependia do Deus Todo-Poderoso. Ele sabia que Deus estava agindo naquele momento, e Elias, ele é levado ao deserto por Deus. Olha só, versículo 2 diz assim: então a palavra do Senhor veio a Elias e disse: saia daqui e vai para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querim, nas imediações do Jordão. Deus estava levando o profeta Elias ao deserto, e o deserto é a escola da vida. É ali no deserto em que Deus ensina os seus servos. Nós podemos ver isso através da vida de Abraão. Abraão esteve no deserto, Moisés esteve no deserto, José esteve no deserto do Egito, e Deus ensinou esses homens, e mulheres também. O deserto é a escola de Deus, e Deus, Ele nos ensina, e nós podemos aprender e ser treinados ali, a depender do Senhor, de fato. É nessa escola que nós vamos ser aprovados, né? É na crise, é na seca. Esses homens dependeram do Senhor de tal forma que o Senhor pôde agir na vida deles. Então, Deus, Ele trabalha em nós para depois trabalhar através de nós. Nós precisamos depender dEle mais do que os recursos dEle. Deus falou: vai para o deserto, ali vai ter um ribeiro. E o que acontece? Ele vai, e lá os corvos vêm, alimentam, dão pão para ele, dão carne para ele. Quem fez isso? O próprio Deus, o Criador, o que fez os animais, e fez esses corvos e preparou o alimento para dar para o seu servo. E muitas vezes nós estamos na crise, né? Puxa, vai faltar comida. Deus deixou faltar comida na nossa mesa? Não. Deus tem provido, Ele é o provedor. Deus, Ele precisava trabalhar na vida de Elias. A mensagem de Elias não era mais importante do que Deus. Deus era mais importante. Deus, Ele trabalhou nele. Ele tornou Elias um homem humilde, um homem que dependesse do Senhor. Ali em Mateus, no Evangelho, nós vemos que nós precisamos depender do Senhor, assim como as aves do céu, assim como Salomão em todo o seu esplendor dependia do Senhor. Nós precisamos depender dele. Timothy Keller, ele diz que a oração,
é aceitar que somos e sempre seremos totalmente dependentes de Deus. A oração nos mostra que somos e sempre seremos dependentes de Deus. Ou seja, o crente que não ora, ele mostra para Deus que ele não precisa do Senhor para nada. Mas o crente que ora, ele mostra para o Senhor que ele não tem nada e ele precisa do Senhor para agir através da vida dele, que ele precisa do Senhor para que o Senhor guie os passos dele. Tenho certeza que nesse tempo do deserto, Elias deve ter orado bastante, deve ter falado bastante com Deus. E oração é isso, é ter um relacionamento, é colocar os nossos anseios, as nossas preocupações, as nossas limitações, os nossos pedidos, as pessoas. E quando nós olhamos para a vida de homens de oração, mulheres de oração, nós vemos que eles oravam mais pelas pessoas, pelas coisas do seu redor do que por eles mesmos. Você pode ver um grande missionário, Miller, ele era um homem de oração. Muller era um homem de oração. Ele tinha um orfanato e ele orava sempre para que Deus pudesse trazer a provisão para os órfãos. E Deus nunca deixou de faltar o alimento ali para aqueles órfãos. Ele teve muitos órfãos. É interessante isso. Então, a oração, ela nos mostra que nós somos dependentes de Deus. E a pergunta que nós podemos enxergar aqui, depois do versículo 3 em diante, o que nós vamos fazer quando as torrentes secarem? O que nós vamos fazer quando a torneira parar de cair água? E é o que aconteceu. Elias estava dependendo das aves que Deus estava mandando, o pão, a carne, o ribeiro que estava ali, não era um rio imenso, mas era um rio pequeno, e seca tudo, para tudo. O que você vai fazer? E atualmente nós vemos, muitos empresários faliram, muitos empreendedores também, muitos dos que estavam empregados ficaram desempregados. O que nós vamos fazer? Pare e pense. Você vai buscar o Senhor através da oração, pedir a ajuda dEle. Você vai desanimar? Elias não desanimou, mas ele ouve a palavra do Senhor. E aí, olha só, Elias, versículo 5, foi e fez o que a palavra do Senhor falou a ele. Ele se retirou e foi a morar ali, em Querite, perto das imediatações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como o anoitecer. Ele bebia ali do ribeiro, mas passado alguns dias o ribeiro cessou por não ter chovido na terra. Versículo 8, então veio a palavra do Senhor a Elias e disse: levante-se e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e fique ali por um tempo. Ali te ordenei que viesse uma viúva e lhe dê comida a você. É muito interessante nós olharmos essa cena e pensarmos: o que Deus queria com Elias? Irmão, as viúvas na época eram pessoas pobres, não tinha mais ajuda dos seus maridos. E você pode ver isso na vida de Noemi, quando o marido dela morreu, ela teve que voltar para casa, para Israel. E você pode ver aqui que essa viúva iria alimentar Elias. Talvez Elias saia ali daquele deserto e comece a caminhar: o que uma viúva pode prover para mim? Ele deveria talvez pensar nisso. Mas ao chegar lá, o que acontece? Ele pede alimento. Ela fala que não tinha nada, ela só tinha o que comer para ela e para o filho dela para aquele dia, e que eles iriam morrer. Ela tinha certeza disso, ela tinha convicção disso. Mas Elias falou: olha, traz para mim um pão e uma água. Nós podemos ver aqui que quando a fonte secar, nós devemos entender que Deus, Ele é um manancial que vai jorrar água e não vai deixar parar. Nós devemos entender que Deus é Ele que provê tudo, e nós não precisamos ficar preocupados, ansiosos,
nos desgastando de tal forma, né, que vamos perder a nossa saúde e tudo mais. Nós devemos sim trabalhar, procurar, né, fazer o possível, mas o impossível nós devemos deixar para Deus. E era isso que estava acontecendo ali. Ele sai, ele vai e se encontra com essa viúva, e Deus, através dela, provê o alimento, provê o pão, provê a água. E o que ele profere para aquela mulher viúva? Ele fala: olha, não vai mais cessar comigo enquanto a chuva não vier. Não vai mais deixar de ter o azeite, não vai mais deixar de ter farinha nas suas cumbucas. É interessante que na cozinha é que essa mulher vê o agir de Deus, ela reconhece a Deus. É interessante isso. Então a crise é o tempo de exercitar a fé em Deus, é tempo de receber os desafios que vêm de Deus e aprender com eles. Essa é a hora que nós devemos nos depender mais do provedor do que da provisão. Por último, a gente tem que estar comprometido com Deus através do impossível. Versículos de 8 a 13 vai mostrar que essa viúva, ela vê o milagre de Deus na sua vida, na sua casa, mas não é porque nós recebemos os milagres de Deus, as bênçãos de Deus, que nós não vamos passar pelas dificuldades. Não é porque recebemos as bênçãos, as provisões do Senhor, que nós vamos estar isentos das crises. Até porque ela passa por uma adversidade, ela passa por uma crise e ela perde o seu filho. Crise da perda. Ela está em momento de luto. E o que acontece? Ela começa a falar: foi culpa sua. Meu Deus! Ela começa a falar que o culpado era Elias. Mas o que acontece aqui com Elias? Elias, versículo 20, vai mostrar o que ele fez no tempo de crise. Versículo 17 diz assim, olha só, nós vamos ler aqui o que acontece com ela. Versículo 17 diz assim: depois disso, o filho da mulher, da dona da casa, adoeceu, e a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Elias respondeu: dê-me o seu filho. E ele tomou dos seus braços e levou para cima, no quarto onde ele mesmo se hospedava, e deitou em sua cama. Versículo 20 agora. Então clamou o Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, por que me afligiste também, e também a essa viúva, que me hospedou, matando o seu filho? E estendendo-se por 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. Versículo 22. O Senhor atendeu a voz de Elias. A vida foi restituída ao menino, e ele reviveu. Elias tomou o menino e levou para o quarto, levou do quarto até a casa e entregou a sua mãe. E ela disse, e ele disse a ela: veja, o seu filho está vivo. Então essa mulher disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdadeira. Então a mulher, ela fica revoltada, ela briga, porque o filho dela ficou doente. Elias estava ali, mas o que ele fez? Ele reclamou? Ele murmurou? Ele jogou a culpa para outro? Não, ele só pegou o menino, levou para o seu quarto e começou a orar. Ele começou a clamar